O motivo de nós estarmos aqui, né, é dar continuidade o nosso bate-papo, né, nosso bate-papo escatológico, falando sobre a doutrina das últimas coisas. A gente sabe que há uma controvérsia, uma contradição de interpretações, embora nós reconhecemos que mesmo que hajam algumas vezes 2 ou 3 linhas de interpretação no único ponto, a gente reconhece que algumas vezes tem 2 linhas muito coerentes, né? Embora há outras, ao passo que há outras que são totalmente desconectadas, não tem nada a ver, enfim. Então a gente está aqui não com a ambição de querer achar que nós somos os donos da verdade, ou que nós temos toda a verdade, de maneira alguma. Nós estamos aqui na humildade, na simplicidade de Deus, para poder trazer dentro daquilo que Deus tem nos mostrado, que Deus tem nos revelado, para ajudar os irmãos a compreender melhor sobre esse assunto escatológico. Estamos aqui analisando os versículos por versículos e trazendo aqui a compreensão que o Espírito Santo tem nos dado nessa palavra. Então a gente parou aqui a continuação do sermão escatológico, aqui pegando do verso 15, ele diz assim: quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem sob o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, se estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas que amamentam naqueles dias, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Alicete, por favor, abra no versículo referente a essa passagem, lá vamos ver também em Marcos 13 e em Lucas 21, também sobre a grande tribulação. Amém. Porque esse ponto aqui, irmãos, ele é um ponto que eu compreendo que a maioria das interpretações, elas têm fugido realmente do significado real desse texto. Porque quando se fala de grande tribulação, o texto fala de grande tribulação, Auricélio, só aponta para uma grande tribulação no fim. Sempre quando lê esse texto, só aponta para a grande tribulação depois do arrebatamento da igreja, né? E a gente precisa entender aqui algumas coisas. Se você lê isso aqui, junto com a mesma passagem referente em Marcos 13 e Lucas 21, que é o que nós vamos fazer agora, a gente vai perceber aqui, Auricélio, as diferenças, para que a gente possa compreender melhor essa passagem. Então eu parei aqui, vamos ler aqui o 23 também em diante. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ali, não lhes dei crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, for enganaria até os escolhidos. Eis que vos tenho predito, portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia, se que ele está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Então, mais precisamente do 15 até o 23, exatamente fala dessa grande tribulação. Então a gente vai estar vendo aqui as diferenças aí, tá? Pedir ao Auricélio para estar lendo aí, para a gente ver as diferenças aqui, para a gente depois interpretar. Amém. Pastor Jardel, irmãos, Marcos 13, a partir do verso 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito, estar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E o que estiver no campo não volte atrás para tomar o seu vestido. Mas ai das grávidas e das que criam naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal que nunca houve desde o princípio da criação de Deus, que Deus criou, até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se
for possível, até os escolhidos. Mas vós vedes, eis que de antemão vou-lo tenho dito. Tudo. Observe, querido irmão, que a narração de Marcos é muito semelhante à narrativa de Mateus em relação a essa tribulação. Agora, toda a diferença, para a gente entender isso, a gente vai ler agora em Lucas, e você vai ver, por exemplo, você viu tanto Marcos como Mateus falando da desolação de que falou o profeta Daniel. Algumas pessoas vão interpretar isso dizendo que foi depois do ano 333 a.C., quando o império de Alexandre o Grande morreu, o seu império se dispersou para seus 4 generais, um deles foi Antíoco Epifânio, o qual queria a submissão dos judeus, os judeus não lhe prestaram. Então o que é que aconteceu? Porque Alexandre o Grande tratou os judeus de uma forma muito coerente, por conta de algumas revelações. Mas Antíoco Epifânio, ele queria a submissão dos judeus. Como os judeus não deram, com muito ódio, ele entrou dentro do templo e sacrificou uma porca. Sacrificou uma porca ali. Então aí algumas pessoas vão interpretar que essa abominação da desolação seria o sacrifício dessa porca por Antíoco Epifânio, que desencadeou a ira de um certo líder chamado Simão, que tinha os macabeus, né, despertou a ira dos macabeus, da família macabeia, que conseguiram lutar e dominar ali a Judéia, enfim. Mas, na verdade, se nós lermos, Auricélio, a mesma referência no capítulo 21 de Lucas, no verso 20 em diante, nós vamos ver Lucas narrando de uma forma diferente. O que é uma forma diferente, eu vou pedir ao Auricélio para ler, para vocês verem duas coisas muito importantes. Primeiro, aí em Mateus 24, ele fala dessa abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Depois ele fala sobre a grande ira. Haverá então grande aflição, verso 21, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mas Lucas, ele acrescenta alguma coisa que vai nos chamar a atenção. Vamos ver o que Amém. Lucas 21, a partir do verso 20, diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela. Observa a diferença antes de continuar narrando. Olha. Aqui ele não cita Daniel. Aqui ele cita: quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, saber que é chegada a sua desolação. Isso aponta para quem? Aponta para o ano 70. Para a destruição, do império, que os soldados romanos, liderados por Vespasiano e Tito, invadiram Jerusalém para destruir a cidade, né? Então aqui Lucas já narra acrescentando isso, tá? Então vamos lá, continue aí, Auricélio. Verso 22, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Ele acrescenta isso também, dias de vinganças, né? Exatamente. E a gente vai ver uma semelhança também aqui no verso 23. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Olha o detalhe. Era aqui aonde eu queria chegar. Só que nós vamos vai terminar. Grande aperto na terra e ira sobre quem? Contra este povo. Que povo? Povo judeu. Povo judeu. Marcos não esclareceu isso. Mateus também não esclareceu isso. Mas todos os teólogos, seja reformado, seja pentecostal, neopentecostal, toda linha teológica, quando vai interpretar essas passagens que nós estamos aqui interpretando, sinóticas, do sermão escatológico, passagens olhadas na mesma perspectiva, vista na mesma perspectiva, narrando a mesma perspectiva, nós vemos que Marcos e Mateus, eles não explicaram essa grande tribulação sobre quem ela viria, mas todas as linhas teológicas são de comum acordo em dizer que ele está falando de uma grande tribulação que viria sobre a terra. É aqui esse ponto, irmãos, onde talvez a nossa interpretação ele vai trazer uma surpresa para muitos. Porque o texto está mostrando claro aqui para mim que ele não está se referindo a uma grande tribulação apenas, que é aquele termo lá da múltipla referência, profecia de múltipla referência, mas ele não está mostrando aqui apenas uma grande tribulação depois do arrebatamento.
Ele está mostrando claramente, explicitamente, especificamente, uma grande tribulação sobre este povo, sobre a nação judaica. Uma tribulação tal que nunca houve igual e nem haveria semelhante. E ele se refere a uma grande tribulação que viria sobre o povo judeu. E ele aponta, Auricélio, para o ano 70. Exatamente. Para o ano 70. Para a destruição do templo. Quando vire Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua destruição, a sua desolação. Ele é muito claro isso aqui. Né? Ele está dando essa profecia aqui por volta do ano 30. Jesus está vivo ali, por ano 31, 32. Ele está entregando, já no final do seu ministério, perto do ano 33, ele está dando essa profecia. Né? Então isso viria a acontecer no ano 70. E a partir do ano 70 iniciaria essa grande tribulação sobre o povo judeu. Né, que durou até maio de 1948, que a nação judaica ficou dispersa pelas nações, sem poder voltar para a sua terra, porque não tinha um reconhecimento de Estado. Né? Então eles sofreram essa grande tribulação, sem templo, sem local de culto, sem poder sacrificar por quase 2000 anos. Israel nunca tinha passado uma perseguição tão grande como essa, um sofrimento tão grande como esse. É verdade, e sem falar da perseguição de Hitler, né? 6 milhões de judeus. Exatamente. E está agora com apenas 71 anos de que Israel foi considerado como uma nação. 71 anos apenas, ou seja, então quando ele diz que que será um tempo de vingança e ira sobre esse povo, então Deus iria se vingar dos judeus. Os judeus disseram, caia sobre nós o sangue dele, né, de Jesus, né, deixa cair sobre, Pilatos não queria matar, caia sobre nós o sangue dele. Os judeus, alguns mesmo até sabendo que ele era o Messias, mas ainda assim preferiram crucificar por questões políticas, questões de posição religiosa. Tá? Então Deus tinha uma prestação, e Jesus avisou, ele disse, olha, vai ser cobrado o sangue, caiu de Abel até o sangue de Zacarias sobre essa geração. E aquela geração, irmãos, ela sofreu no ano 70, já veio o grande desastre da destruição da cidade, a destruição do templo. O maior tempo que os judeus tinham passado longe da sua terra, com o templo destruído, tinha sido 70 anos, o cativeiro babilônico. Agora nós estamos falando, irmão, de quase 2000 anos, do ano 33 até 1948, quase 2000 anos, 1950 anos, 2000 anos pode-se dizer. O povo judeu distante da terra, sem tempo, sem prestar sacrifício, sem poder estar no local dos cultos que eles sabiam que Deus tinha estabelecido para eles, perseguido por Hitler. O antissemitismo foi, inclusive Lutero, infelizmente, foi um dos... as suas declarações eram antissemitas. Dizem que Hitler se baseou em algumas declarações de Lutero, pelo antissemitismo de Lutero, enfim, como a gente sempre fala, que os pais da igreja, reformadores, foram homens que fizeram coisas muito boas, mas também erraram muitas coisas, e quando erraram feio. Quando acertaram muito bem, e quando erraram de forma muito trágica. E, perdão, Bacharda, ter interrompido o senhor, mas estima-se que a perseguição de Hitler contra os judeus foi tão tremenda, tão ferrenha, que estima-se que Hitler mandou matar 6 milhões de judeus, irmãos. 6 milhões. É tipo quase três vezes a população de Fortaleza. Irmão, só para você ter uma ideia, os judeus eles eram tomados por Hitler para servir de experimentos. Como hoje eles fazem em ratos de laboratório, Hitler pegava os judeus para fazer experimentos neles. Em casos, eles abriam a pessoa viva para ver o funcionamento dos órgãos, eles tiravam a pele da pessoa viva para poder... Irmão, eram coisas bárbaras, né, que eles faziam, absurdas. E câmara de gás, tortura, morte por fome, matava pessoas por falta de alimento, né? Sem comer, sem beber durante dias, e morriam. Então a gente vê esse sofrimento do povo judeu. Só que o sofrimento do povo judeu, essa grande tribulação do povo judeu, que Jesus se refere aqui, que viria sobre este povo, não se resume tão somente nesse massacre de Hitler para com o povo. Ele envolve muitas coisas. Por exemplo, a invasão de Jerusalém por Tito começa ali. Aí Jesus vai falar, quem estiver na Judéia, fuja para os montes, quem estiver no campo, não volte em casa para tirar alguma coisa, quem estiver nos telhados, dê um jeito para fugir. Quando o general Tito invadiu, aliás, rodeou a cidade, os cristãos que conheciam a profecia de Jesus, Auricélio, eles que estavam no campo, de fato, eles não voltaram para a cidade. Eles viram Jerusalém cercada, eles lembraram da profecia.
Muitos cristãos ali fugiram para outros lugares, nesse período aqui, que Jerusalém foi cercada, para cumprir o que Jesus disse. Quando você vir Jerusalém cercada, a sua destruição está próxima, então vocês fujam. Então cristãos fugiram nesse tempo. Eles lembraram da profecia de Cristo, né, e fizeram a orientação que Jesus deu. Então, essa profecia, ela está especificamente ali, falando dessa grande tribulação que viria para os judeus. Mas então como é que fica, Auricelio, a questão de que nós usamos também essa profecia para falar também de outras grandes tribulações, como por exemplo, a grande tribulação que virá sobre a igreja antes do arrebatamento. Como é claro, né, mostrar isso, ele mesmo mostra aqui. E é interessante, pastor Jardel, porque fica de fato essa pergunta. Porque quando a gente vê aqui a descrição dessa tribulação vindo ali, empreendida pelo general Tito contra Jerusalém no ano 70, que a gente leu em Marcos, por exemplo, capítulo 13, do verso 14 ao 23, que fala de fato dessa tribulação. Quando a gente vai para o verso 24, ele diz, ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, e ele começa aqui a falar da vinda de Cristo. A gente poderia entender, acabou o ano 70, acabou a perseguição do ano 70, então Cristo já era para ter vindo, porque ele diz que depois daquela tribulação, Cristo viria. Mas é o que nós chamamos, irmãos, de profecia de múltipla referência. É uma profecia que acontece, profetizada para um tempo, para um contexto de tempo, mas também aponta para o fim. Quando a gente continua lendo a Bíblia, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que ainda virá um anticristo. Em Apocalipse, fala que virá um anticristo para perseguir os cristãos. Então é uma profecia de múltipla referência, essa grande tribulação. É como o Auricelio disse na semana passada, é algo que aconteceu, que está acontecendo e que acontecerá. É algo que começou a acontecer a partir daquele momento. Exatamente. Então essa grande tribulação, ela viria sobre o povo judeu, no ano 70, viria também sobre a nação judaica até 1948, como a gente já falou agora em maio de 1948, viria sobre a igreja. Você vê que a igreja foi perseguida de meados do primeiro século, do ano 64, até 313 foi a grande última perseguição, ou seja, mais de 200 anos sendo perseguida, 300 anos sendo perseguida. Depois viriam outras perseguições por parte da própria Igreja Católica Apostólica Romana, como ele se intitula, né? Que viriam também essa grande perseguição da própria Igreja Católica da própria Igreja Romana contra a Igreja de Cristo, tá? Antes do arrebatamento viria também outra grande tribulação, que é essa que nós estamos vivendo agora em algumas partes do mundo e que estamos esperando se espalhar por todas as partes do mundo, como revela Apocalipse 13, Apocalipse 14, Apocalipse 20, Apocalipse 6, como revelam que virão outras grandes tribulações. Então, a gente vê que essas grandes tribulações, Jesus se refere aqui, nesse texto, que todos os teólogos concordam que ele está falando sobre uma grande tribulação. Ele não está falando apenas de uma grande tribulação, irmãos. Não apenas de uma grande tribulação, mas de várias tribulações. Tá? Porque se a gente fosse levar só o pé da letra, Auricelio, então o correto seria o quê? Falar de uma grande tribulação que viria sobre o povo judeu no ano 70. O texto foi claro. E depois aí Cristo já viria. Depois daí Cristo já viria. Mas como Cristo não veio, a gente sabe disso, porque ele fala de outros sinais que precederiam sua vinda. Então a gente tem que entender isso. Por exemplo, ele diz aqui no verso 29 de Lucas 21. Aliás, no verso 24. E cairão ao fio da espada, que foi exatamente o que aconteceu, né, quando Tito invadiu a cidade, morreu muitos ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Foram levados cativos para todas as nações, se dispersaram, se tornaram escravos, servos, né? E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete, Auricelio. Ou seja, desde do ano 70 até 1948, eram os gentios que estavam pisando a cidade. Eram gentios, eram nações gentis. Não eram os judeus que estavam habitando ali, eram nações gentis que estavam habitando ali, na cidade. Então, a gente vê, até o tempo dos gentios se completar. E o tempo dos gentios se completou em 1948, quando a ONU resolveu dar ao Israel, ao território de Israel, à nação de Israel, a autoridade de Estado novamente, né? Restituir eles o título de Estado, de nação, tá? Então completou-se nesse tempo aqui. O texto é muito claro em mostrar isso. Então, pastor Jardel, a gente vê aqui que tribulação faz parte da vida cristã.
tribulação, perseguição, sempre fez e sempre fará, é parte da vida cristã. Um cristão, ele é perseguido. A gente vê aqui em Lucas 21, no verso de número 17, ele diz: e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Então, irmãos, o cristão, ele é perseguido. Mas, infelizmente, existe uma teologia mentirosa, fajuta, que diz que o cristão, ele não vai ser perseguido, mas isso não é bíblico. Exatamente. Até ele coloca aqui algumas coisas lá para o judeu, né? A vossa fuga não acontecia no inverno nem no sábado, a dificuldade do inverno chuvoso, a dificuldade dos períodos de neve, a dificuldade do sábado, os judeus se locomover de sábado, até para fugir mesmo, para cumprir o seu protocolo religioso, ia ser dificultoso. Ele falava: ai das que estiverem grávidas e amamentando naquele dia. Por quê? Porque mataram mulheres grávidas, rasgaram a barriga de mulheres grávidas, mataram crianças de peito. Foi um genocídio. E ele diz no verso 20, Mateus, né? Voltei para Mateus, que a gente tem que estar, né, sempre indo para Lucas 21, Mateus 24, para poder entender a coisa, o sentido. Então ele fala aqui: então haverá aflição. Olha, isso aqui é uma das coisas que mais coloca a pulga atrás da orelha das pessoas. Então haverá aflição, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá jamais. Então, quando se lê esse texto, a gente sempre leva para a grande tribulação depois do arrebatamento, né? Que não, então, aflição não. Então, como Jesus disse que nunca houve aflição igual e nem haverá jamais, então isso só pode estar apontando para depois do arrebatamento, que vai vir a grande aflição que Deus enviará sobre a terra contra os ímpios, né? Só que a gente tem que levar em conta o que eu falei, né? Claro que também, como é uma profecia de múltipla referência, aponta para isso também, mas não só para isso. Originalmente ele se referia a uma aflição, a priori, aliás, ele se referia a uma grande aflição aos judeus, né? Mas fica essa pulga atrás da orelha: pai, que grande tribulação é essa? Aí vamos estudar aqui. Aí esquece a grande tribulação do ano 70, esquece a grande tribulação que veio sobre a igreja, dos 300 anos de perseguição, esquece a grande tribulação que virá antes do arrebatamento, e só lembra de uma, né? Só lembra da grande tribulação que vem depois do arrebatamento. Então, que vem depois do arrebatamento, segundo o pensamento pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista, porque ainda tem isso, porque eles creem que a tribulação vem depois, sendo que é antes. Sendo que é antes. O verdadeiro entendimento. Exatamente. Então, irmãos, a gente tem que entender tem que entender isso. Não é porque nós somos reformados, nós temos que interpretar a Bíblia inteira de acordo com o combo reformado. Não, não existe esse negócio não, irmão. Não existe esse negócio de combo, criaram aí esse combo. Não, se eu creio numa coisa, eu pego o combo inteiro. Eu não estou nem no Habib's comendo, eu não estou nem lá no Burger King pedindo o combo do All Pro. Né? Não, eu sou obrigado porque eu sou reformado, mas não sou obrigado a interpretar as escrituras com o combo da teologia reformada, não. Aí você vai dizer: pastor Adel, mas é um reformado meio estranho. Se você achar estranho, o problema é seu. Porque nós não estamos aqui atrás de títulos teológicos, reformados, pentecostais, não pentecostais, não. Nós estamos aqui procurando, de fato, compreender as escrituras da forma como elas são. Geralmente as pessoas pegam: tem que crer em todo o combo do que cria a teologia reformada. Quer dizer, a gente deve engolir, se eles estão pregando heresia, a gente deve engolir algum heresia que eles estão pregando? De maneira alguma, irmãos. Exatamente, com certeza. Somente a Escritura. Então aí, né, o Senhor deixa muito claro isso aí sobre essa questão da grande tribulação, dessa grande tribulação, que ela se dividiria em pelo menos 3 períodos, né, ou 4 períodos, que seria essa tribulação do povo judeu, uma tribulação que viria sobre a igreja, até a igreja antiga, até o ano 300, e depois a grande tribulação que viria sobre a terra contra a igreja, Alicélio, antes do arrebatamento. E como nós não somos amilenistas, somos pré-milenista histórico, como nós não somos amilenistas, como nós não cremos no milênio, então a gente acredita o quê? Que depois que Cristo arrebatar a igreja, né, ele levar a igreja para reinar o milênio com ele, as nações vão continuar na terra. Aí virá esta outra grande tribulação, essa no meu entendimento, a meu ver, uma quarta grande tribulação sobre o mundo ímpio, porque a que veio sobre a igreja antes do arrebatamento. Como nós somos pré-tribulacionistas históricos, a gente crê que ele vai reinar o milênio com Cristo, depois vamos voltar com Cristo para julgar o mundo, né, e destruir as nações e estabelecer o novo céu, a nova terra
reinarmos com Cristo aqui. Então, depois de tirada da igreja, virá uma grande tribulação sobre os ímpios. Porque antes do arrebatamento é sobre a igreja por conta do anticristo, não é, Lucélio? E depois do arrebatamento vem essa contra os ímpios, só que sem oportunidade de salvação. É aí onde o pré-tribulacionismo dispensacionalista. Não tem essa de segunda chance após o arrebatamento. Porque a diferença do pré-tribulacionismo dispensacionalista para o pré-tribulacionista histórico é uma diferença muito tênue. Porque a gente crê que a igreja vai ser tirada, a igreja vai passar por uma grande tribulação e vai ser arrebatada. Tá? Então, os pré-tribulacionistas dispensacionalistas também creem assim, que a igreja também vai ser tirada e passar um milênio. Só que eles acreditam, nós acreditamos que depois da igreja ser tirada vai ter uma outra grande tribulação contra o mundo ímpio. Só que a gente não crê numa segunda chance. Os dispensacionalistas acreditam que vai ter uma segunda chance. Então essa diferença aí, né? Mas quando nós olhamos para a Bíblia, irmãos, depois que a igreja sai da terra, depois que Cristo vem em glória para tirar a igreja da terra, o que resta são as 7 taças da ira de Deus. Pronto, Apocalipse 16, Não há mais chance, não tem segunda chance. Pelo contrário, a gente tem, todo dia a gente tem uma chance de arrependimento e depois que Cristo vier, irmãos, não tem mais chance. Depois que a porta da graça se fechar, não será mais aberta. Pronto. Então aqui entra outra questão, Auricélio, também, quando ele fala, né, que o tempo dos gentios, Jerusalém está pisada até que o tempo dos gentios se complete. Completou quando? Maio de 1948, de acordo com o que a gente está vendo claramente aqui nas escrituras, né? Aí, pulando aqui, que a gente vai voltar, mas só pulando aqui, para o verso 32, ainda seguindo o mesmo contexto, e vem seguindo o contexto, aí chega no verso 32. Vamos ler aí, Auricélio, tu tá aí. Vamos ler Lucas aqui, ó, Lucas do 25, 21, né? Do 25 até o 33. Lucas 21, do 25 ao 33, diz Vamos assim: E haverá sinal no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem rebentado, vós sabeis que vós mesmos, vendo-as de perto, está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabeis que o reino de Deus está perto. E em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aí quando chega nesse negócio, passará essa geração, tudo isso aconteça, o negócio complica. Mas vamos entender. Você viu aqui, né? Alguns interpretam o verso 29 dizendo: olhar para a figueira e para todas as árvores. Eles acreditam que está falando para Jerusalém, né? Quando elas começam a brotar, aí eles interpretam dizendo que, até coerente essa interpretação, né? Começa a brotar, ou seja, a nação, o povo voltando para a nação. Foi o que aconteceu em 1948, né? O povo voltando para a nação, voltando a brotar, voltando a ser nação. Só que, na verdade, de uma forma, interpretando isso de uma forma mais sincera, não é bem isso que Jesus está falando. Porque, em seguida, ele fala: assim também vós, quando virem acontecer todas essas coisas, saber que está próximo a vossa geração, está perto a vossa redenção. O reino de Deus está perto. Então, eu vos digo que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Entenda, no verso 24, Jesus diz que Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios se completem. O tempo dos gentios se completou, foi do ano 70 até maio de 1948. Pronto. Então o tempo dos gentios se completou. Depois ele vai e fala: em verdade eu vou dizer que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Aí fica aqui uma interrogação, porque até hoje ninguém me explicou isso, eu não vi ninguém ainda falar de uma forma bem convincente. Eu também não estamos aqui essa manhã, também para tentar, como o descobridor, né? O descobridor da roda, né? Bater o martelo e dizer: nós temos a verdade. Pronto, eu descobri a roda, né? Descobri o fogo, não. Mas entenda, se ele está falando aqui, Jerusalém será pisada até o tempo dos gentios, o tempo dos gentios se completou em 1948,
em seguida, no mesmo contexto, ele diz que não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Então a gente poderia, Auricélio, eu creio que de uma forma bem coerente, unir essa geração, não passar essa geração até que tudo isso aconteça, unir a volta dos judeus a Jerusalém. O tempo dos gentios será cumprido. Jerusalém será pisada até que o tempo dos gentios será cumprido. 1948. Não passará essa geração até que tudo isso aconteça. Então a gente poderia contar essa geração, Jesus está dizendo, que os preteristas dizem que era aquela geração presente, que a gente sabe que não foi, né? Embora realmente o texto pareça que esteja dizendo isso, mas quando lemos um contexto, Jesus não está falando daquela geração presente. Ele está falando de uma geração depois do cumprimento dos gentios pisar Jerusalém. Então poderíamos de uma forma mais coerente acreditar que essa geração, Jesus se refere que não passará essa geração até que tudo isso aconteça, a geração partindo de 1948. Que uma geração seria aproximadamente 70 anos, então estamos ainda dentro aí. Não estou dizendo que isso é certo, porque senão daqui a pouco vão dizer que eu sou o novo Guilherme Miller, né, dos adventistas, né? William Miller, né? Dizer que nós estamos aqui anunciando a data para a volta de Jesus, né? Exatamente. 21 de março de 1843. Eu não estou longe disso, né, irmão? É como se Cristo estivesse dizendo não passará essa geração, ele não está apontando essa geração ao qual eu estou falando hoje. Ele está dizendo essa geração que vai ver, a geração que vai ver tudo ao qual eu acabei de falar. Exatamente, porque ele falou de uma grande tribulação, falou da destruição do templo no ano 70, né? Aí onde os preteristas se agarram, ele fala essa geração. Então se Jesus falou essa geração, falou da destruição do templo, então ele voltou no ano 70. Aí os preteristas interpretam dessa maneira, para poder dar base aos acontecimentos. Só que é uma interpretação desonesta, ou interpretação forçada, porque Jesus em seguida ele fala de Jerusalém ser pisada pelos gentios. E em seguida ele fala que os gentios têm um tempo para pisar Jerusalém, que foi do ano 70 até 1948. Depois ele começa a falar de outros sinais, Alexandre, que aconteceria dentro desse período. Enquanto Jerusalém estaria sendo pisada pelos gentios, Jesus começa a falar de novos sinais, aqui no verso 25, ó, haverá sinais, né? Enquanto Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, angústia das nações e perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homem desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Então observe que ele está dando aqui sinais. Aí então quando essas coisas acontecer, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aí ele vai e fala, ó, quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, quando o tempo dos gentios se completarem, ou melhor, né? Quando Jerusalém for destruída, quando o tempo dos gentios, os gentios começarem a pisar a cidade, quando o tempo dos gentios se completarem, quando vocês virem sinais no sol, na lua, nas estrelas, bramido do mar e das ondas, ou seja, tsunamis grandiosos, terremotos gigantescos, expectativas pelo estudo da ciência, de coisas desastrosas que sobrevirão ao mundo, e as pessoas ficam apavoradas com isso. Quando essas coisas começarem a acontecer, que vocês viram essas coisas acontecendo, então vocês olhem para cima, levante a cabeça de vocês, porque a redenção de vocês está muito próxima. Então, exatamente, de uma forma mais literal, considerando a questão histórica, a questão gramatical e literal, nós podemos ver aqui Jesus, ele não apontando para a sua vinda naquele período, e não apontando apenas para uma tribulação naquele período também, mas algo que se estenderia realmente por muitos séculos. Quando ele diz esta geração e fala sinais que não aconteceram naquela geração, logo ele está dizendo, esta geração é a geração que vai ver tudo isso se cumprir, não somente parte dela. É como se ele te falasse essa geração, mas apontando para frente, porque ele fala de coisas que não aconteceram no passado, mas ou acontecem exatamente, ou ainda vão acontecer. Observe que Jesus ele está narrando acontecimentos. Por exemplo, é como se eu estivesse contando uma história. Auricélio, daqui 200 anos, Auricélio, o mundo vai acontecer um grande terremoto, vai acontecer um grande tsunami, Auricélio, daqui 200 anos vai acontecer tudo isso, os carros vão estar voando, as motos vão estar voando, e nessa geração, Auricélio, nesta geração,
E esta geração vai ver tudo isso. Exatamente, e essa geração vai ver tudo a isso. Minha hoje? Não pode ser. Acabou de desapontar para frente, eu vou achar que é essa hoje. Não. Olha a questão temporal, né, da narrativa da narrativa. Olha a questão gramatical e temporal da narrativa. Eu estou falando de algo futuro. Então, se eu estou falando de algo futuro, me refiro a essa geração, eu não posso estar me referindo a essa hoje. Exatamente. Já deixei claro que seria daqui a 200 anos. Embora Jesus não colocou aqui os anos, né? Mas ele colocou sinais, tá? E o interessante, olha, também aqui no sermão escatológico sobre essa questão da grande tribulação e da volta de Cristo e desses acontecimentos, é que Jesus, embora ele não marca data, mas ele deixa sinais. Ele deixa sinais, ele diz que nós iríamos conhecer não o dia e a hora, mas o tempo. Né? Ele fala, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Então, assim, ele deixa um sinal assim tão óbvio, tão claro, que diz, olha, vocês, quando vier essas coisas acontecer, pode ter certeza que está próximo o retorno do Senhor. A vinda de Cristo, pastor Jardel, os sermões escatológicos a respeito da vinda de Cristo que nem eu ouvi um pastor pregar uma vez, é como uma estrada, a qual você está indo para uma cidade e daqui que você chega nessa cidade, você não sabe onde é, mas você vai ver placas de sinalização, você vai ver placas avisando que está próximo, que está chegando. A gente pode usar isso como analogia para os sinais da vinda de Cristo. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que ele vem, e até que ele vem, ele deixou sinais: peste, fome, terremoto, perseguição, aflição, tribulações, etc, né? Exato. Então é muito maravilhoso, realmente é maravilhoso mergulhar no oceano escatológico, né? E aí, Jesus aqui, em seguida, após falar sobre esses sinais, sobre a sua vinda, sobre o seu retorno, sobre essas grandes tribulações, essas coisas que viriam sobre Jerusalém, sobre a igreja, sobre os judeus, sobre a igreja, sobre os gentios também viria. Em seguida ele dá um alerta para os seus discípulos. Ele dá um alerta mandando que eles fiquem atentos. Só um instante, deixa eu voltar aqui para Mateus 24. Então ele dá um alerta em Lucas 21, 34. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida. Venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais ávidos por digno de evitar essas coisas, que onde acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Então aqui, logo em seguida, Jesus dá um alerta para os seus discípulos que estão ouvindo aquele sermão. Olhem por vocês mesmos, quando essas coisas acontecerem, porque elas vão acontecer, para que o coração de vocês não fique sobrecarregado de glutonarias, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e aquele dia vem sobre vocês improviso, ou seja, e vocês ficarem dispersos, despercebidos no contexto deles lá, né? Do contexto contemporâneo deles lá, daquele momento. Vocês ficarem aí despercebidos, se embriagando, vivendo de qualquer jeito, descuidar da vida, aí de repente o exército romano está cercado da cidade e vocês nem se dão conta de que isso aconteceu. E quando vocês perceberem, já não poder mais escapar disso, você não poder mais escapar disso. Não era perder a salvação, mas não escapar daquela situação que ia acontecer. Porque os que estavam atentos, quando viram o exército romano ali, pronto, é a profecia de Jesus, vamos embora. Fugiram, deu tempo, né? Mas os outros cristãos que talvez não tiveram tão atentos, estiveram ali meio que negligentes na sua caminhada, na sua fé, então ali com certeza foram apanhados de surpresa. E não puderam escapar das mãos dos romanos, acabaram morrendo mesmo sendo crentes. Acabaram sendo mortos na batalha mesmo sendo crentes. Os outros que estiveram atentos acabaram escapando. Só que esse aviso de Jesus, com certeza, funcionou dessa maneira para eles lá naquele momento. Mas aí também, no decorrer das décadas, dos séculos que viriam, esse alerta serve para nós também. Por quê? Porque a gente sabe que grandes tribulações veio sobre a igreja em todas as suas épocas, e os cristãos que estiveram atentos, alguns deles conseguiram escapar do sofrimento alguns conseguiram escapar. Outros obviamente que não, porque era propósito de Deus mesmo, eles sofrerem, padecerem. Mas e para nós agora, como é que fica isso aqui? Como é que fica esse alerta de Jesus? Então, para nós, olha, estamos aí também na iminência de uma grande perseguição contra a igreja, pela ascensão de grandes políticos. Então a gente tem que tomar cuidado e ficar atento também, da gente não entregar a nossa vida à embriaguez,
às glutonarias, aos cuidados da vida e perder a vigilância, perder a sobriedade espiritual, a vigilância do que está acontecendo à nossa volta, porque vai vir como um laço sobre todos que habitam na terra. Tá? Então a gente tem que estar, irmãos, em vigilância, em oração, na presença do Senhor, buscando o Senhor. É assim que o crente deve viver em todas as épocas, em todas as gerações. É assim que a igreja tem que viver, que ela viveu, e é assim que ela deve continuar vivendo. E é interessante o que é que ele nos mostra através desse texto. Ele está dizendo, assim, no contexto geral da Bíblia, eu morri por vocês e a salvação é somente pela fé, mas ele não instiga o crente a viver de qualquer jeito, a viver de qualquer maneira, viver voltado para as glutonarias, bebedices e os cuidados da vida. Exatamente, ele manda que o crente vive de uma forma separada, né? E de uma forma atenta, né? Santa, atenta àquilo que está acontecendo em sua volta, para que ele possa estar observando os sinais, né? Observando os sinais. O Lucas, Marcos, aliás, quando ele vai falar sobre isso, da vinda do Senhor, interessante lá em Marcos capítulo 13, quando ele fala no verso 24, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, as forças do céu serão abaladas, então verão Filho do Homem numa nuvem com grande poder e glória. Ele enviará os seus anjos e ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Atendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, bem saber que já está próximo o verão. Assim também, quando essas coisas acontecerem, saber que está próximo às portas. Na verdade, vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, observe que aqui Jesus, ele fala do exato momento da sua vinda, dentro aí dessa questão da grande tribulação, né, desse sofrimento. Então, mas observe, depois da aflição daqueles dias, Alicélio, depois, né? Depois, irmãos. Depois, então, ou seja, depois é que aconteceria o arrebatamento. Depois. Isso mostra claro aqui, ou seja, a igreja passando por sofrimento nas vésperas do arrebatamento. Então, pastor, e como nós estamos aqui num programa falando de escatologia, como o Ministério Missão de Fé gosta muito de combater a heresia para a glória de Deus, a gente já pode até aqui, mais uma vez, combater a heresia do pré-tribulacionismo, que prega que Cristo vem antes da grande tribulação. A palavra está dizendo depois da tribulação daqueles dias. Marcos 13, depois da referida tribulação. É o primeiro ponto, é depois, não é antes. E depois ele vai dar a descrição do momento da vinda dele, que não tem nada de secreto. Pastor Jardel, eu gosto da descrição da vinda de Cristo, que se a gente for montar um quadro, são coisas maravilhosas que vão acontecer. E o sol escurecerá, e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão dos céus, e então, somente então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo com poder e grande glória. Então, irmãos, não tem nada de secreto na vida de Cristo. Alicélio, eu acho até que a gente errou, alguns minutos atrás, o termo que a gente usou. Porque a gente falou que nós éramos pré-tribulacionistas, na verdade era pré-milenista histórico, né? Pré-milenista histórico. Eu não me lembro se na hora se eu coloquei aqui pré-tribulacionistas, se eu coloquei pré-tribulacionistas, os irmãos perdoem, que a gente acaba confundindo os termos, né? São milenistas históricos e pós-tribulacionistas. Exatamente, Quem é pós-tribulacionista crê que Cristo vem após a grande tribulação. Exatamente, dessa forma. Então, só para corrigir os irmãos, se a gente tiver errado, algumas colocações, alguns minutos atrás. Irmãos, não tem vinda secreta, como mostrou uma novela que passou há poucos tempos. Não tem vinda secreta, como mostra o filme Deixados para Trás. Irmão, é tudo muito glorioso, é tudo muito maravilhoso, é vistoso, é barulhento, é trombeta. Jesus Cristo aparecendo no céu com poder e grande glória. Irmão, dá para imaginar na sua cabeça a glória de Cristo? Pronto, é muito maior. Mateus 24 ele diz: todo olho verá. Todo olho verá. Apocalipse 1:7 ele diz que todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, vendo nas nuvens. 4, verso de número 16, vai dizer que é com alarido, com voz do arcanjo, com a trombeta de Deus. Com barulho, né? Muito barulho. Em Apocalipse capítulo 6, que ele fala: caiam sobre nós, se escondam nos rochedos, porque é vindo o dia do Senhor, né? Mostrando assim que vai ser um dia de grande terror para os ímpios que vão ficar.
e momento também de grande alegria, né, para os que vão subir com Cristo. Exatamente. O que vai ser num piscar de olhos é o arrebatamento, né? O evento do arrebatamento, tirar da igreja aqui e subir para o céu. E a glorificação justamente nesse momento. Exatamente. A igreja está aqui, por exemplo, os mortos ressuscitam e junto com os crentes vivos começam a subir, a ser arrebatados enquanto o Senhor nos ares, e o corpo sendo glorificado, isso não abrir e fechar de olhos tudo. Mas a vinda do Senhor nas nuvens, propriamente dita, isso todo olho verá. Todo olho verá. Eles vão dizer assim, não, mas isso daí é depois que Cristo vem secretamente, depois que Cristo vem visivelmente. Irmãos, em 18 séculos da história da igreja, ninguém cria que a vinda de Cristo era dividida em duas etapas, em dois eventos. Não. Sempre as pessoas creram, todos os reformadores, os pais da igreja sempre creram que Cristo viria e arrebataria a igreja num evento só. Exatamente, e visível, de uma forma visível e depois de uma grande tribulação. Aí veio a Margaret MacDonald, veio o John Nelson Darby e o Scofield, né? Scofield, que inclusive, o Scofield, ele disseminou essa heresia de uma forma tão grande que ele... eu não lembro se ele comprou um editor e produziu bíblias. Tem a Bíblia de Scofield, né? Que hoje deu de graça. A Bíblia de Scofield foi a principal disseminadora dessa igreja, dessa doutrina que nem os pastores já acreditavam assim. Aí o problema de muitos pastores é exatamente isso. Pega uma Bíblia de estudo, aí vai basear o estudo pelas notas de rodapé. Onde está o perigo, né? Exatamente. Inclusive eu mesmo, pastor, eu passei bom tempo da minha vida crendo que era assim, como o pré-tribulacionismo prega. Por quê? Porque eu vi o filme. Eu não fui para a Bíblia. Eu vi o filme. Deixados para trás, né? Deixados para trás. E tem outro chamado O Anticristo e muitos outros. A Marca da Besta. Exatamente. Crente some de uma hora para outra. É você dormir. Quando você acorda, seus filhos não tá no berço, não tá na cama. Sua mulher sumiu porque eram crentes, você não era. E agora você vai crer e vai ter uma segunda chance, dando a sua própria vida para poder ser salvo. Irmão, isso é totalmente absurdo e avesso a palavra de Deus. É o que eles dizem, né? Depois de Jesus arrebatar a igreja, quem ficar vai ter que sofrer para poder ganhar a salvação. Então é uma coisa totalmente antibíblica, né? Chega a ser uma heresia. Com certeza, porque em momento algum a Bíblia nos mostra que o meu sangue tem poder de tirar o meu pecado e pagar pelo meu pecado e me salvar. Somente o sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo não foi suficiente, irmãos, não é o nosso que vai ser suficiente para nos salvar. Aí vai Jesus fala em Marcos 13, 32 em diante. Ora, aquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Aí, quando Jesus falou isso aqui, ninguém sabe o dia nem a hora, leva-nos aqui a um evento que aconteceu no século XIX, no começo do século XIX, 1818. Um pastor batista chamado William Miller, né? William Miller. Ele leu Daniel 8,14, que 2.300 de manhã o santuário será purificado. Então ele interpretou ali que seria a volta de Cristo. Começou a pregar isso. Ele fez os cálculos quando Esdras levou o povo de volta do cativeiro babilônico para Jerusalém. Fez os cálculos partindo de 457. Aí foi cair exatamente em 21 de março de 1843. E começou a pregar isso. Ele conseguiu juntar mais de 100 mil pessoas, líderes, pastores, o povo lá em Nova York, nos Estados Unidos. E uma multidão de gente começou a difundir essa mensagem. Aí, 25 anos. Chegou 21 de março de 1843. Todo mundo esperou. O pessoal vendendo tudo, abrindo mão de tudo, Auricélio, para poder esperar esse evento. Jesus vai voltar, não precisa mais trabalhar, não precisa mais ter nada, e vamos esperar. A história conta, pastor, inclusive, que as pessoas chegaram a se vestir de branco e subiram nos telhados para olhar para cima. Exatamente, esperar a vinda de Cristo, né? Aí o que é que acontece? Aí chegou, não veio. Aí ele refez os cálculos, botou para o ano que vem, 21 de março de 1844. Aí também esperaram, do mesmo jeito, não veio. Refez os cálculos, botou a data para 22 de outubro de 1844, também não veio. Ele foi, irmão, humildemente reconheceu que tinha errado, disse que não era honesto continuar afirmando aquilo. E ele abriu mão, tornou-se um crente fiel, fervoroso, morreu com 68 anos de idade, fiel ao Senhor. Só que, desse movimento, teve um camarada chamado Joseph Bates, Irã Edson, que era o Clepas eu me lembro do Auricélio, o Clepas do Milharal. O Clepas do Milharal, e outro movimento que tinha a senhora White, né? A jovem Ellen White.
Aí eles foram, não, rapaz, o Guilherme Miller, o William Miller não errou, não. Ele acertou a data, ele só errou o evento. Em 1844, 22 de outubro, Cleopas estava no milharal e viu Jesus saindo do santo lugar e entrando no Santo dos Santos para começar o juízo investigativo, né? Na visão adventista, de 33, depois da morte de Cristo, até 22 de outubro de 1844, Jesus estava no santo lugar, intercedendo pelos pecadores impenitentes. Aí só em 22 de outubro de 1844 é que ele entra no Santo dos Santos e começa o juízo investigativo, que consiste em saber quem dorme em Cristo, para poder ter o direito de ressuscitar na primeira ressurreição, e quem está vivo e permanece guardando os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. É como se Jesus estivesse no céu dizendo para os anjos, ó, aquele ali está dormindo em Cristo, no dia do arrebatamento vocês acordar ele. E aquele ali é crente fiel, vocês, o juiz investigativo. Aquilo ele está guardando sábado, ele merece ser salvo. Está guardando salvo, merece ser salvo. Então o que é que acontece? Então esse tipo de interpretação, irmão, é complicada, porque Jesus deixou claro aqui, ó, ninguém saberia o dia e nem a hora, tá? Então Jesus deixou muito claro. Então ninguém pode marcar dia nem hora, dizer. Aí chega os preteristas hoje dizendo o dia, marcando o dia, a hora, data retroativa, né? Chega os preteristas marcando com data retroativa, que seria até mais fácil. Não, Jesus voltou no ano 70, né? No ano 70. Então quer dizer, então ninguém pode marcar nem com data retroativa, nem com data posterior. Então Jesus deixou muito claro isso. E aqui em seguida ele continua o alerta dele, que a gente entrou no alerta agora, mandando vigiar, no verso 33, vigiar, orar, porque vocês não sabem quando chegará o tempo. Ele fala, é como se um homem partisse fora da terra, deixasse sua casa, e desse autoridade aos seus servos, a cada um a sua obra, e mandasse o porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o Senhor da casa, se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã, para que vindo ele de improviso não vos jasse dormindo. E as coisas que eu vos digo a todos. E esse todos é a todos daquele momento e a todos de todas as gerações. Vigiai. Então é dever da igreja vigiar. É dever da igreja estar atenta, aguardando a volta de Cristo, almejando a volta de Cristo, almejando o retorno do Senhor. Então esse é o nosso dever hoje, foi o dever da igreja, aguardando a volta do Senhor, anunciando a volta do Senhor. E então aqui dentro ainda do assunto vigilância, Jesus fala ainda também, agora em Mateus 24, 36, aquele dia, ora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Pai, ou aliás, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo o moinho, será levado um e deixado o outro. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que vocês não imaginam. Então, observe que tanto em Mateus 24, Marcos 3, Lucas 21, Jesus faz questão aliás, os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas fazem questão de registrar a exortação à vigilância que Jesus deixa para a igreja. Então a gente vai encerrar hoje por aqui.